A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. E gratidão por cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo de verdade para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade estando aqui para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade falar ao coração de cada um de vocês, cada um dos 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, abençoados, estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim a mensagem. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração, para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Eu peço a vocês que escolham aí um número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então eu peço a vocês que escolham aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Hoje estaremos começando pelos rebanhos de número par. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Primeiro rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. 14 par e 13 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Juízes, contém 21 capítulos. Livro de Juízes com 21 capítulos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Juízes, capítulo 12, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Juízes, capítulo 12. Vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 12, que contém 15 versículos, que diz assim: Ibizan, Elon e Abidom, juízes de Israel. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: E depois dele julgou a Israel Ibizan, de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora de Israel. E 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibizan e foi sepultado em Belém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador
Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. 2 par e 1 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 3 contém 16 versículos, que fala sobre bispos e diáconos. Diz assim nos versículos 8, 9 e 10. Da mesma sorte, os diáconos sejam homens, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Levítico, contém 27 capítulos. Livro de Levítico com 27 capítulos. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 9 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Levítico, contém 24 versículos, que diz assim: Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenará Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Livro de 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos aqui, 1 Samuel capítulo 10. Para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. 1 Samuel capítulo 10, que contém 27 versículos, que diz assim: Samuel unge Saul como rei, nos versículos 4, 5 e 6. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar do monte e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderar de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par, e 9, ímpar.
vão estar aqui meditando no livro D. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 13, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 estarem meditando. Ezequiel, capítulo 13, contém 23 versículos, que diz assim: mensagens contra os falsos profetas. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, de 1 a 24. Vamos aqui ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 21, contém 30 versículos, que diz assim: o recenseamento do povo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma dos números do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada de Judá, 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando um dos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo a ninguém, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar
Basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Saiu a oração de número 1. Lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Diz assim na oração de número 1. Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha aí um número de 1 a 24 para você estar fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse do ser humano, para dar total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Isaías, com 66 capítulos. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu Isaías, capítulo 25, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Isaías, capítulo 25, contém apenas 12 versículos, que diz assim: cântico de louvor dos redimidos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: o Senhor, ó Senhor, tu és meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdades e firmeza. Porque das cidades fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do poço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações opressoras te temerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Jeremias, com 52 capítulos.
Jeremias com 52 capítulos. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 26 do livro de Jeremias, para o rebanho de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Jeremias capítulo 26 contém 24 versículos, que diz assim: Jeremias é ameaçado de morte, nos versículos 3, 4 e 5. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e que eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos enviei, madrugando e enviando, mas não ouvistes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 33 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Êxodo, capítulo 33, que contém 23 versículos, que diz assim: Moisés pede para ver Deus. Nos versículos 19, 20 e 21, diz assim: Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth, com 4 capítulos apenas. Capítulo 3 do livro de Ruth, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Ruth, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: Ruth obedece Noemi. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhe cobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. 20, par, e 19, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Números, com 36 capítulos. Livro de Números, com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 27, para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Números, capítulo 27, para os rebanhos de número 20 e 19 estarem meditando. Contém 23 versículos, que diz assim, as leis da herança. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram
contra o Senhor na congregação de Cora, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Livro de Sofonias com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias com 3 capítulos. Sofonias, capítulo 3, para os rebanhos de número 6 e rebanhos de número 5 estarem meditando. Sofonias, capítulo 3, contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Abacuque. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembrar-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã. Os santos, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram da tua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada agora, para libertar de todo espírito do mal, e que haja paz em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live vou estar sorteando 24 números, que através desse número que eu estiver sorteando, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Então meditem aí, escolham um número, faça sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live você vai estar sendo respondido pelo um livro e um capítulo enviado pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estar aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 João, que contém apenas um capítulo. 2 João com apenas um capítulo, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus o Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, o livro da sabedoria, com 31 capítulos. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19, capítulo 19, vamos aqui. Que contém 29 versículos, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3.
Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A falta de juízo do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 13 do livro de Deuteronômio. Vamos aqui, Deuteronômio, capítulo 13, que contém 18 versículos, que fala sobre o castigo para os idólatras. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: dentre os deuses do povo, dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Judas com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos, que diz assim nos versículos 20, 21 e 22. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhas misericórdia, com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum com 3 capítulos. Vamos aqui, Naum com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Naum, que contém 13 versículos, que diz assim: fala sobre o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 1, 2 e 3. Perdão. 1, 2 e 3 diz assim: o destruidor subiu contra ti, guarda tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojarão, e destruirão os brotos das suas videiras, os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes, no dia da sua preparação, e os ciprés serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 10 versículos, que diz assim: ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 8, 9 e 10. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós
qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, o Cristo, que nos livra da ira futura. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras com 10 capítulos. Capítulo 9 do livro de Esdras. Vamos aqui no capítulo 9 do livro de Esdras, que contém 15 versículos, que diz assim, fala sobre a apostasia do povo, nos versículos 2, 3 e 4. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajoelharam a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos dois do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó com 42 capítulos. Capítulo 20 do livro de Jó. Capítulo 20 do livro de Jó contém 29 versículos, que diz assim: Zofaz fala outra vez, nos versículos 12, 13 e 14. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel, aspides, será interiormente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 contém 16 versículos, que diz assim: Juízos de Deus contra Moabe, nos versículos 1, 2 e 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim: promessa aos fiéis. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. O Senhor atentou e ouviu, um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim
joias e poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus com 28 capítulos. Capítulo 9 do livro de Mateus. Capítulo 9 do livro de Mateus, que contém 38 versículos, que fala assim: o poder sobre a doença e a morte. Nos versículos 21, 22 e 23. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E o Senhor Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E o Senhor Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Vamos aqui. Que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: então disse Deus a Jonas: fazes bem, que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte? E disse o Senhor: tivesse tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Agora eu vou apresentar para vocês a denúncia de número 94, que diz assim: antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Nas palavras do Senhor Jesus, nessa passagem de Lucas, capítulo 11, como está escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, o Cristo, é o único sumo sacerdote, e o mandamento dele para ser limpo em tudo é através da oferta, e ele também mandou continuar com os dízimos, que agora são deveres dos reis e sacerdotes, que ele nomeou em todas as nações. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 94, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 55 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números, mas antes estarei lendo aqui para vocês. Lembrando
a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e fazer a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vai estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 8, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 12, número 24, 1 Timóteo, capítulo 3, número 11, Levítico, capítulo 9, número 18, 1 Samuel, capítulo 10, número 23, Ezequiel, capítulo 13, número 1, 1 Crônicas, capítulo 21, número 13, Isaías, capítulo 25, número 5, Jeremias, capítulo 26, número 4, Êxodo, capítulo 33, número 12, Ruth, capítulo 3, número 16, Números, capítulo 27, número 14, Sofonias, capítulo 3, número 21, 2 João, capítulo 1, número 3, Provérbios, capítulo 19, número 19, Deuteronômio, capítulo 13, número 15, Judas, capítulo 1, número 20, Naum, capítulo 2, número 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, número 22, Esdras, capítulo 9, número 10, Jó, capítulo 20, número 17, Amós, capítulo 2, número 7, Malaquias, capítulo 3, número 6, Mateus, capítulo 9, e número 9, Jonas, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja de 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais
em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Espanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão a todos vocês. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês podem ter a certeza absoluta que mesmo que não estejamos aí junto com vocês fisicamente, mas vocês podem ter a certeza absoluta que espiritualmente estamos juntos, em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.